Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje, 1º e 2 Samuel. Tradicionalmente, a autoria do livro de Samuel é dada pelo próprio profeta Samuel, complementada pelos profetas Natã e Gade. Isso nós vemos em 1 Crônicas, capítulo 29 e 29. Originalmente, o livro era composto de um só livro, né? Então, 1 e 2 Samuel formavam um único livro. Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta nacional. Esse período histórico mostra a transição entre o período de juízes e o período monárquico em Israel. Samuel ungiu Saul e Davi, os dois primeiros reis de Israel. O tema central de ambos os livros, 1 e 2 Samuel, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Seu domínio é exercido na ascensão e queda de líderes importantes e de nações como um todo. Então, quem foi Samuel? O nascimento de Samuel foi resultante de uma fervorosa súplica de sua mãe. A Ana, ela não tinha filhos e você lembra da história que um dia ela estava no templo chorando e o profeta Eli chegou e achou que ela estava bêbada e mandou ela sair de lá. E ela falou que não, que ela estava angustiada e estava suplicando perante Deus. Eli fala, vai, que Deus vai cumprir o desejo do seu coração. E ela tinha pedido um filho e ela fez um voto que se Deus desse o filho, ela iria dar o filho de volta para que o filho servisse no templo. E Samuel então cresce no templo. E ele não se corrompeu crescendo em meio aos filhos de Eli. Eli era o profeta que estava no templo na época. E isso é uma lição importante para nós, porque nós estamos vivendo num mundo corrompido. E nós não devemos nos corromper com esse mundo que vivemos. Samuel se dispõe desde menino a ouvir e servir ao Senhor. Lembra da história? Ele era pequeno ainda e ele escutou alguém chamá-lo. Achava que era o profeta, ele levantava e falava, o senhor me chamou? Na terceira vez ele pensou, deve ser Deus que está chamando Samuel. Falou assim, vem cá Samuel, a próxima vez que eu for te chamar, você fala assim, fala Senhor que o teu servo ouve. Samuel obedeceu e Deus falou com Samuel. Aqui nós vemos que não há idade mínima para a gente obedecer e servir ao Senhor. Samuel foi um líder exemplar e temente servo do Senhor. Nós devemos nos espelhar nos líderes e nós também devemos ser exemplos de servos e tementes ao Senhor. Samuel falhou como pai, seus filhos se corromperam. Então, da mesma forma que Eli teve os filhos corrompidos, Samuel também. E esse relato nós vemos em 1 Samuel, capítulo 8, dos versos 1 ao 6. O livro de Samuel, ele registra duas frases que mostram exatamente o que o Senhor espera de nós. A obediência é melhor do que sacrifícios. Deus requer de nós um coração obediente. O contexto dessa primeira frase, Samuel estava atrasado para fazer o sacrifício e Saul era o rei. O que Saul fez? Foi lá e fez o sacrifício no lugar de Samuel. Rei é rei, profeta é profeta, as funções são diferentes. Então, quando Samuel chegou, ele falou, o que você fez? Aí veio essa frase de Deus para Samuel, né? E Samuel falou para Saul, a obediência é melhor do que sacrifício. Uma outra frase, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O coração é o mais importante e nós sabemos que o coração não é o órgão que bomba sangue para o corpo todo, mas é o centro das nossas emoções e atitudes. Essa frase, para contextualizá-la, foi na época em que Saul foi ungir Davi como o próximo rei. Então, o próprio Salomão diz que acima de todas as coisas guarde o seu coração, porque dele provém a fonte das vidas. Sumariamente, o livro de Samuel, de 1 Samuel, narra a transição do período de juízes para a monarquia de Israel, a vida do profeta Samuel, seu nascimento extraordinário, sua obediência e treinamento como profeta e líder nacional, a unção dos dois primeiros reis de Israel e sua morte. Traz Saul como um rei desobediente
e a consequente rejeição pelo Senhor, e Davi ungido como rei, mostrando-se obediente e fiel. Lembrando que, da unção de Davi como rei até a sua aclamação como rei, em 2 Samuel capítulo 2, o espaço de tempo é grande, foram anos de espera. E a problemática entre Davi e Saul, que Saul, já sabendo que Davi seria o próximo rei, o perseguia. O livro de 2 Samuel mostra: o Senhor estabelece o reinado de Davi, Davi derrota diversos inimigos de Israel e amplia o seu território. Davi mostra benevolência ao filho de Jonathan, seu filho dele chamado Mefibosete. Jonathan era filho de Saul. Então, Mefibosete foi o único sobrevivente dos descendentes de Saul. Deslizes e pecados de Davi, seguidos de arrependimentos e consequências, e o reinado de Davi é preservado. Agora eu quero fazer uma breve comparação entre esses dois primeiros reis. Então, Saul e Davi. Saul era da tribo de Benjamim, Davi era da tribo de Judá. Saul era relatado na Bíblia como o mais alto e o mais belo do povo. A Bíblia fala que ele era mais alto uma cabeça, o ombro dele batia na cabeça das outras pessoas. E Davi, ele tinha boa aparência e o relato diz que ele era ruivo de belos olhos. Ambos eram guerreiros, valentes. Mas aqui já começou a rixinha entre os dois. Lembra de uma historinha que as mulheres cantavam? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E o ponto principal de diferença dos dois: Saul referia-se ao Senhor como seu Deus. Quando o profeta chegava, ele falava o seu Deus. Isso mostrava que Saul tinha conhecimento que Deus existia, mas não tinha nenhum relacionamento com ele. Já Davi referia-se ao Senhor como meu Deus, mostrando que Davi tinha um relacionamento pessoal com Deus. E isso é bem visível nos salmos que Davi escreveu. Consequência disso, quando Saul desobedecia, ele fazia pouco caso da correção. Já Davi, ele não deixava de desobedecer ou de pecar. Quando ele pecava, ele se arrependia. E a gente via mudança de vida, embora as consequências continuassem, né? Por causa disso, Saul foi deposto do trono e Davi recebeu a promessa de um reinado eterno. Então, Deus prometeu que enquanto houvesse um descendente justo, ele teria o trono de Israel. E a história mostra que depois da divisão de norte e sul, o reino do sul, de Judá, sempre teve um descendente de Davi até o cativeiro. E depois disso, essa promessa, então, vai ser cumprida em Jesus. Jesus, nós sabemos, ele é descendente de Davi. Outros aspectos que são particulares aqui. A amizade existente entre Davi e Jonathan. Jonathan, então, ele era filho de Saul. E Davi e Jonathan, eles eram melhores amigos. E a gente vê essa amizade bonita na Bíblia. Mical foi a primeira esposa de Davi. Mical era filha de Saul. E Davi tocava harpa para acalmar Saul quando Saul ainda era rei. E ele estava lá perturbado, ele chamava Davi para tocar harpa para ele. O que nós vemos nesses livros, né, de 1 e 2 Samuel, é que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. E essa é a mensagem da Bíblia. E essa é a mensagem do Evangelho. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade para nós nos arrependermos e mudarmos de vida. Agora, cabe a mim e a você agarrar essa oportunidade e fazer a mudança. Amém?